Olá, espero que se encontrem bem. Hoje venho apresentar a vocês o artigo intitulado Suportes Organizacionais e Aprendizagem de Competências Digitais de Funcionário de um Banco Público. Sou Bruno Chaves Corrêa Lima, membro do Programa de Pós-Graduação em Administração e Controladoria Profissional da Universidade Federal do Ceará e fiz esse artigo em parceria com o Francisco Mike Pinto, Cláudio Leopoldino e Josimar Costa. Esse artigo trata de competências digitais tão importantes para a estratégia das organizações do século XXI. E essas competências, elas trazem um aspecto importante para esse estudo sobre a aprendizagem individual, pois trata a aprendizagem individual não como algo abstrato, mas como algo específico. É dado ao respondente a missão de ele dizer o quanto domina e o quanto aplica no trabalho, sobre competências específicas, 9 competências digitais específicas e desejadas no planejamento estratégico do banco. Então, além disso, foi investigado também o nível de suportes organizacionais à aprendizagem percebidos por esses indivíduos, o nível de suportes materiais e psicossociais. Pesquisas anteriores, nacionais e internacionais, têm buscado e têm encontrado relações significativas entre esses suportes e a aprendizagem individual. Esse estudo tem como problema quais as relações entre suportes organizacionais à aprendizagem e aprendizagem de competências digitais em um banco público brasileiro. Dessa forma, o objetivo geral é analisar as relações entre suportes organizacionais à aprendizagem, material e psicossocial, e aprendizagem individual na etapa de aquisição de competências digitais em uma instituição financeira pública. A aprendizagem individual aqui é tratada como um processo de desenvolvimento por meio da aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes, que se dá, conforme Pereira, Loyola e Godin, em 4 etapas. A etapa de aquisição, retenção, generalização e transferência. Essa pesquisa vai dar foco na primeira etapa, a aquisição, e a última, a transferência da aprendizagem para o ambiente de trabalho. Quanto aos suportes organizacionais, serão tratados aqui em 2 divisões, 2 dimensões, que é o suporte material à aprendizagem e o suporte psicossocial à aprendizagem. Estudos anteriores já buscaram testar essas relações e encontraram relação significativa entre os suportes psicossociais à aprendizagem e a aprendizagem do indivíduo. Entretanto, não tem encontrado relação significativa entre o suporte material oferecido pela organização e a aprendizagem desses indivíduos no ambiente de trabalho. Nesse estudo serão testadas essas relações para novas inferências. Com relação ao método, trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e inferencial. Com relação à aprendizagem individual, foi medida em 2 momentos. Primeiro, foi perguntado o nível de domínio das 9 competências, numa escala Likert de 1 a 5 pontos. E em seguida, perguntado o quanto eles aplicam cada uma dessas 9 competências no ambiente de trabalho, também por meio de uma escala Likert de 5 pontos. Já a percepção de suportes à aprendizagem foi medida por meio da ESOAC, escala já desenvolvida e já validada por estudos anteriores, que tem 6 pontos, sendo 6 itens, sendo eles 3 referentes ao suporte material e 3 referentes ao suporte psicossocial. Foram 201 funcionários que responderam os questionários e em seguida foram feitos testes de confiabilidade da escala já validada, assim como o teste de médias para comparabilidade, comparações e teste de correlação de SPIRMA e teste de regressão multinível para testar as ações. No primeiro momento foi apresentado aqui que as 9 competências têm sido aprendidas num nível significativo segundo os respondentes. Todas as médias apresentaram níveis significativamente acima do ponto central da escala, o que significa dizer que eles têm aprendido sobre essas competências digitais desejadas. Também foi medido o nível de aplicação dessas competências. E a resposta foi que também tem, tanto em média quanto nas 9 competências, aplicado no ambiente de trabalho essas competências aprendidas. Ou seja, o resultado aqui, de modo geral, é que os indivíduos não têm reservas em aplicar no trabalho aquilo que aprendem. Um bom resultado diagnóstico para o banco que tenha se esforçado para desenvolver essas competências. 2 delas entraram no caráter aqui de exceção, que deu diferença significativa entre aplicação, entre domínio e aplicação. Uma foi com relação a incentivar a equipe a inovar, sendo receptiva a novas e diferentes formas de pensar.
indivíduos afirmaram que aprenderam mais do que aplicam no ambiente de trabalho. E, curiosamente, uma competência ocorreu ao contrário. Indivíduos afirmaram que aplicam mais do que aprenderam sobre ela, que é operacionalizar as metodologias digitais utilizando as ferramentas da universidade corporativa. No segundo momento, foi medido também os suportes, o nível de suportes percebidos. E foram percebidos que tanto suportes materiais como suportes psicossociais também foram aprendidos em níveis significativos acima do ponto central da escala. No terceiro momento, foi feito o teste de correlação dos suportes materiais e psicossociais com cada uma das 9 competências desejadas. E os resultados foram bem interessantes. Todas as competências apresentaram relações significativas, tanto com suportes materiais quanto com suportes psicossociais. 8 delas com intensidade moderada e somente uma, a competência 4, com intensidade mais fraca. A competência é incentivar a equipe a inovar, sendo receptiva a novas diferentes formas de pensar. Contudo, repetindo, todas as 9 competências apresentadas com correlação significativa, tanto suportes materiais quanto psicossociais. E o último teste foi a análise de regressão múltipla, com as dimensões de materiais e psicossociais como variáveis independentes e a aquisição das competências digitais como variável dependente. O resultado foi que ambos os suportes apresentaram relação significativa com a aquisição de competências digitais. E, curiosamente, suportes materiais no nível maior, no nível moderado. Já suportes psicossociais apresentou relação com o nível mais fraco, porém também significativo. Os resultados, de alguma maneira, incrementam os resultados, as inferências de estudos anteriores, primeiramente com uma novidade, que é a relação significativa entre suporte material e aprendizagem individual, inclusive em nível moderado. E os resultados também confirmam os resultados de estudos anteriores, apontando aqui uma relação significativa do suporte psicossocial à aprendizagem com a aprendizagem individual. Portanto, tem-se que, quanto mais a instituição oferta suporte material e suporte psicossocial para que esse indivíduo aprenda, mais ele aprende competências digitais no ambiente de trabalho. Essa pesquisa traz contribuições, primeiramente por trazer competências específicas para analisar a aprendizagem individual. Em segundo momento, relações e contribuições práticas, no sentido de perceber que o banco está ofertando suportes, estão sendo percebidos e as competências estão sendo aprendidas e estão sendo aplicadas no dia a dia de trabalho, e as relações novas que foram encontradas, já mencionadas aqui. Obrigado.